entrevista. Agora nós vamos para a nossa primeira entrevista e vamos falar sobre o projeto Farmalibras e recursos para acessibilidade farmacêutica. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estabelece como barreira qualquer entrave ou atitude que limite, por exemplo, a participação social da pessoa ou acesso à informação. Em seu artigo 24, a Resolução 71 de 2009 da Anvisa estabelece que embalagens de medicamento contenham em sistema Braille o nome comercial do medicamento ou da denominação genérica de cada princípio ativo, mas a determinação nem sempre é cumprida. Exatamente, Lilian. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Deusilane Muniz Nunes. Ela é coordenadora do projeto Farmalibras. Bom dia, Deusilane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deusilane, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no jornal, trazendo um assunto bem interessante, né, e de pouco conhecimento para o telespectador. Quando a gente fala de acessibilidade para as pessoas com deficiência, qual que é a importância do profissional farmacêutico na inclusão? Então, o profissional farmacêutico, ele é um profissional que ele está inserido nos mais diversos, né, âmbitos. A gente tem pelo menos 135 especialidades farmacêuticas que hoje são reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, o farmacêutico ele atua desde estabelecimentos privados e públicos, em farmácias, em hospitais, em unidades básicas de saúde, laboratórios de análises clínicas, indústria, e, enfim, de uma infinidade, né, de atuações, e dentro desse contexto ele vai estar em contato com a pessoa com deficiência. A gente tem em nosso país, de acordo com o censo do IBGE de 2010, 6,7%, pelo menos 6,7% da população brasileira tem alguma deficiência, seja ela visual, motora, auditiva ou mental, intelectual. Então, essas pessoas, cada vez mais, elas estão saindo, né, dos ambientes, dos seus domicílios e estão inseridas dentro da sociedade, né? Então, elas precisam do cuidado da saúde, elas precisam do atendimento farmacêutico em todos os âmbitos que eles atuam, né, que nós farmacêuticos atuamos. Então, todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência, precisam de cuidado farmacêutico que seja humanizado, né? Então, diante de tudo isso, o farmacêutico ele precisa cada vez mais estar preparado para entender todo o contexto das diversidades das pessoas com deficiência, para que ele possa incluí-la em todas as suas ações, né? Em todas as suas formas de atuação profissional. Deusilane, o que você está falando é muito interessante, porque nós, leigos, na hora que se fala sobre os farmacêuticos, a gente imagina logo aquele ambiente de farmácia e o profissional atrás do balcão atendendo as pessoas tão somente. E você está explicando que os farmacêuticos eles atuam em vários segmentos e sempre eles têm que lidar sim com pessoas que têm algum tipo de deficiência. No caso desse nicho para acessibilidade, quais são as demandas mais comuns que esses farmacêuticos recebem dessas pessoas com deficiência, Deusilane? Então, o que é que, quando a gente fala, né, de atuação com a pessoa com deficiência, um dos pontos mais importantes que a gente precisa pensar é que todo profissional, ele precisa romper com as barreiras que existem para que a pessoa com deficiência, ela tenha a mesma autonomia que uma pessoa sem deficiência. Então, como vocês mencionaram no início, né, da nossa Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem diversas barreiras, esses diversos entraves que acabam bloqueando essas pessoas, e muitos desses entraves, eles são as chamadas barreiras informacionais, barreiras de comunicação, e também temos as barreiras arquitetônicas, né, de mobilidade de uma forma geral.
Então, se a gente pudesse elencar, se a gente pudesse dividir, eu organizaria meio que a profissão farmacêutica no seguinte contexto, né? A todos os farmacêuticos que atuam no cuidado à saúde de uma forma geral, estes precisam adotar estratégias de comunicação e informação que sejam inclusivas. Eles têm que mudar a sua atitude de forma a que ele possa incluir todas as pessoas com deficiência para que elas tenham a maior autonomia possível dentro do seu processo de cuidado à saúde. Então, o farmacêutico ele não pode ter atitudes capacitistas, ele não pode subestimar a capacidade e aptidão das pessoas, né, em virtude de sua deficiência. Por outro lado, a gente tem farmacêuticos que atuam em cargos de gestão. Estes são essenciais para que eles possam buscar romper as barreiras urbanísticas, arquitetônicas e tecnológicas que existem nos diversos campos de atuação, né, nos diversos âmbitos do cuidado à saúde de uma forma geral. Então, é importante que, dentro dessa atuação de gestão, o farmacêutico ele possa buscar novas tecnologias, romper essas barreiras para que ele possa acolher o usuário que necessita da sua empresa, que necessita do seu serviço, mas sem que essas pessoas elas sejam limitadas, que elas possam entrar numa farmácia, que elas possam entrar em um laboratório sem ter uma escada que impeça essa mobilidade, né, para que a gente possa incentivar cada vez mais essas estratégias de acessibilidade. Por outro lado, a gente tem um outro nicho assim, bem importante, que são os farmacêuticos da indústria. A gente tem que ter cada vez mais tecnologias inclusivas para o uso de medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que são administrados em gotas e líquidos, né? Quando a gente pensa nas pessoas cegas, elas têm muitas dificuldades na administração desses medicamentos. Então, a indústria ela precisa criar mais tecnologias que possam facilitar o acesso às informações das bulas pelos surdos e assim como tecnologias para a administração dos medicamentos pelas pessoas cegas de forma autônoma, né? Que ela não precise da ajuda de uma terceira pessoa. Essas três estratégias são essenciais e são urgentes dentro da nossa área de atuação profissional. Ô Deusilane, de tudo isso que você acabou de falar, vamos ver se a gente entende. Aí veio o Conselho Federal, né, de Farmácia e criou o Farmalibras, é isso? E o que quer dizer esse projeto, e esse programa e qual é o seu principal objetivo? Então, o Conselho Federal de Farmácia, assim, dentro da principal atuação do farmacêutico, que é o cuidado farmacêutico, né, a orientação quanto ao uso racional de medicamentos, percebeu que uma das principais barreiras que limita de forma muito grave o acesso ao cuidado farmacêutico é com as pessoas surdas, que elas têm uma dificuldade de comunicação e isso repercute gravemente no seu cuidado à saúde. Então, por isso, a prioridade, né, do trabalho do CFF, primeiramente com o Farmalibras. Então, o Farmalibras é um programa em que nós estamos desenvolvendo um vocabulário terminográfico farmacêutico bilíngue, em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, é a primeira língua da comunidade surda, e em português. Esse vocabulário está sendo desenvolvido por uma equipe que tem pesquisadores tanto da área de Libras quanto da área farmacêutica do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil. Temos farmacêuticos surdos, estudantes de farmácia surdos envolvidos. E, além do vocabulário, a plataforma ela também comporta uma plataforma web que vai facilitar o atendimento do farmacêutico para as pessoas surdas e também facilitar o atendimento do farmacêutico que é surdo, porque a gente também tem farmacêutico que é pessoa com deficiência.
Então, o farmacêutico que é surdo para facilitar o atendimento dele à pessoa ouvinte. Então, essa plataforma, ela vai facilitar no sentido de mediar e auxiliar mais a comunicação com a pessoa surda, para que o farmacêutico não deixe de atender a pessoa surda porque ele não sabe Libras, né? Claro que aprender Libras é essencial, é muito importante, mas, enquanto farmacêutico ainda não sabe Libras, essa limitação ela não pode ser um fator que justifique a falta do atendimento adequado, né? Então, de forma geral, a plataforma PharmaLibras, ela envolve o vocabulário e a plataforma web, mas tem mais atividades ainda que o Conselho vem desenvolvendo. Ô Deusilane, o que você está falando é muito interessante porque a demanda me parece então muito maior do que uma pessoa leiga poderia imaginar. Então realmente existem inúmeras necessidades. E, pelo que você está falando, o Conselho de Farmácia está muito atento a isso. O que tanto o Conselho de Farmácia tem feito, até para conseguir diálogo? Por exemplo, agora há pouco você falou da necessidade junto à indústria, né? O Conselho tem ali sentado para conversar com representantes da indústria farmacêutica, de que forma pode ser criada as novas tecnologias de medição ali dos medicamentos, que nem você falou. Quer dizer, o que tanto o Conselho tem feito, além do próprio PharmaLibras, claro? Para que a gente possa direcionar a indústria, né, para que ela possa adequar tecnologias dentro da produção das embalagens de medicamentos, a gente precisa que isso seja regulamentado. Recentemente teve uma proposta para alteração de legislações junto à Anvisa, nós enviamos proposta para tentar avaliar toda essa questão de acessibilidade, tentar melhorar todas as condições de acessibilidade nas embalagens de medicamentos. Mas é um caminho que a gente precisa realmente estimular, debater cada vez mais com a indústria, com a vigilância sanitária. Então, acho que é um caminho ainda que a gente vai trilhar, né, no decorrer desses próximos anos. Mas a gente vai conseguir. Deusilane, o Jornal da Rede Alesp aqui, ele é feito de dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Portanto, nós estamos aqui em contato diário com os parlamentares. De que forma as assembleias legislativas do Brasil podem ajudar nessa discussão, no desenvolvimento dessas condições de se atender essa demanda de pessoas com algum tipo de deficiência junto ao segmento farmacêutico, Deusilane? Então, os deputados, né, a Assembleia, de uma forma geral, ela tem uma importância grandiosa. E a gente sabe que no estado de São Paulo a gente tem a maior parte das indústrias, então é muito importante que tenha um incentivo, que seja debatido e que tenha incentivos, inclusive financeiros. A gente tem várias universidades, a gente tem várias indústrias, né, dentro do contexto da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e a gente precisa incentivar a produção, linhas de pesquisas, projetos que contemplem temas voltados para a tecnologia assistiva, né, para promover cada vez mais tecnologias assistivas dentro do campo, não só farmacêutico, mas da saúde de uma forma geral. A gente entende que o campo do uso de medicamentos é algo muito complexo e que, se essas pessoas não têm autonomia, isso vai influenciar no estado de saúde de uma forma geral. Então, é muito importante que exista fomento ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à inovação, a novas capacitações tecnológicas, para que a gente possa aumentar a qualidade, né, da saúde através da autonomia dessas pessoas. Deusilane, você é professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, não é isso? Você ministra aulas em Petrolina ou seria outra cidade?
em Petrolina, né? O Petrolina. nosso campus fica em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Então, Deusilane, eu quero até aproveitar a oportunidade, sair um pouquinho aqui do tema e aproveitar a tua experiência de vida aí na região de Petrolina. Nesse momento que a gente fala de pandemia, que o Brasil inteiro aí tem casos de Covid-19, algumas cidades até com falta de UTIs. Como é que está a situação aí na tua região? Passe para os nossos espectadores, por gentileza, como as coisas estão por aí. Bem, aqui em Petrolina, a gente sabe que nas últimas semanas, principalmente, o número de casos, a complexidade da pandemia, ela tem se ampliado cada vez mais. Né? Aqui a gente ainda não atingiu um novo pico tão forte quanto a gente vê em vários estados. Né? Mas a gente já percebe algumas cidades aqui de Pernambuco que estão em alerta bem maior. E nós já estamos, né, a prefeitura, inclusive, essa semana já sinalizou novos alertas para que a gente possa controlar ainda mais, né, evitar o máximo o máximo possível de aglomeração, manter o distanciamento social, manter todas as regras em relação à limpeza, lavagem de mãos, álcool. Então, assim, a gente infelizmente, a tendência é que em breve a gente tenha mais medidas restritivas ainda, porque a gente já percebe o avanço que está ocorrendo no estado de Pernambuco. Aqui em Petrolina, avançou bastante do final do ano para cá, né? No entanto, a gente percebe que ainda não chegamos nesse segundo pico, né? Nessa segunda onda. Mas é uma situação bem crítica. Aqui na universidade, por exemplo, a gente não está tendo aula presencial, estamos iniciando o semestre próxima semana e é um semestre totalmente online, né? Mesmo com aulas práticas, a gente nunca imaginou vivenciar isso, né? Mas estamos há quase um ano totalmente em trabalho remoto, né? Então, a gente pede encarecidamente realmente que a população, que a sociedade ela possa contribuir, possa fazer sua parte, né? Responsabilidade social está sendo essencial nesse momento de pandemia, né? Perfeito. E a gente está sofrendo muito com isso. Perfeito. Deusilane Muniz Nunes, coordenadora do projeto Farmalibras. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada a você. Um bom dia, um bom trabalho.